Finlândia pretende aumentar licença paternidade para quase 7 meses. O objetivo da reforma proposta é melhorar a igualdade de gênero e aumentar a taxa de natalidade em declínio. Foi o inscrito Paulo Roberto Panoff Alves que mandou essa reportagem hoje à tarde, lá para as 4 da tarde, se não me engano, mais ou menos. Aí ele pediu para eu dar a impressão, falar o que eu acho dessa reportagem. Então vamos lá. Vamos ler primeiro, aí depois eu vou falar o que eu achei, tá bom? O governo de centro-esquerda da Finlândia, liderado por mulheres, planeja quase dobrar o tempo de licença de paternidade para dar aos novos pais a mesma quantidade de folga remunerada que as novas mães usufruem, de acordo com o anúncio feito na quarta-feira. A licença de paternidade paga será estendida de 2 para quase 7 meses, em conformidade com a licença de maternidade. As mulheres grávidas também têm direito a 1 mês de licença antes da data prevista de nascimento. A ministra da Saúde e Assuntos Sociais, Aiono-Kaisa Pekkonen, disse que o objetivo da reforma é melhorar a igualdade de gênero e aumentar a taxa de natalidade em declínio. Abre aspas. Isso permite uma melhor igualdade entre pais e diversidade entre famílias, disse ela. Ela observou que outros países como a Suécia e a Islândia aumentaram as taxas de natalidade depois de oferecerem mais licença aos pais. A coalizão governante da Finlândia é composta por 5 partidos, todos liderados por mulheres, dos quais 4 têm menos de 35 anos. Aumentar a igualdade de gênero tem sido um dos objetivos do governo desde que assumiu o cargo em dezembro. Vamos lá. Vamos lá, gente. Eita, nós. Bom, sabemos que igualdade de gênero é a maior mentira do século. As feministas querem enganar os homens com esse discurso de igualdade de gênero. Elas querem é estar por cima, elas não querem estar iguais, elas querem conquistar os privilégios nas custas dos homens, que os homens presenteiem elas com essa igualdade, elas querem estar em cima. É isso. Olha, nas minhas palavras, faz o serviço bruto, faz o serviço sujo e deixa eu usufruir dos benefícios. Deixa eu gozar aqui dos benefícios. Ó, escravo, trabalha, trabalha, que eu quero ficar aqui na ponta da pirâmide. Tá, tô falando nas minhas palavras. Só que tem uma coisa interessante aqui, que o desespero deles é com a queda da taxa da natalidade. Porque com a queda da taxa da natalidade, a gente sabe que a Previdência vai quebrar, já está quebrando já. Não é só na Europa, aí na Finlândia, na Suécia, na França, na Espanha, aqui no Brasil também. O problema da Previdência é mundial. E quanto menos filhos, é mais gente para receber. E com menos filhos, menos homens trabalhando, menos pessoas nascendo, são poucas pessoas para contribuir com uma previdência que tem que pagar muito. Entra pouco e tem que pagar muito, então a conta não fecha. Graças a quem? Graças ao feminismo aí, que ajudou nisso aí. Continuando. E por que todo esse desespero também? Quero acrescentar. As colheres terão que trabalhar mais e mais. E do jeito que tá as coisas, as colheres vão aposentar mais tarde, até porque, detalhe, muitas vão envelhecer e aposentar sozinhas. Porque muitas dessas aí, como diz o Sandman, preferiram o carrossel de galos.
Eu coloquei no para gerar no YouTube a tradução automaticamente. Quando ele falava essa parte, eu li lá, carrossel de galos. De galos. Muito engraçado, eu gostei. E olha, até porque quando elas são casadas, elas herdam a aposentadoria do marido, que sempre morre antes. Porque muitos homens sacrificam sua saúde física e mental para sustentar a mulher e filho ou filhos. Então, a maioria dos homens morre mais cedo. Eu fiz um vídeo sobre isso. Tá aí na minha lista. Como os homens e mulheres envelhecem. Tem dois vídeos que eu fiz nesse sentido e eu trato melhor esse assunto aí, com base num artigo que eu li e pesquisei. Então, quando ela está casada, ela pode trabalhar um período ou meio período, ela pode se dar o luxo até de parar de trabalhar, porque ela sabe que tem um gadão provedor que vai trabalhar 48 horas semanais garantido. A base do sustento com o homem, ela tem. Mas quando ela tá sozinha, solteira, ainda sem filho, ela não é uma pessoa muito útil pro governo, não. Não é muito útil pro governo, não. Então, e quando ela tá casada, além de ter toda essa garantia de um provedor, de um escravo bancando ela, e quando ela se separa, ela ainda tem algumas garantias. Normalmente elas ficam com a casa, fica com 30% do salário do homem, pelo menos aí no mínimo 20 anos. Aí você fala, mas a pensão é pro filho. Nem sempre, viu? A pensão primeiro fica na mão da mulher e ela que administra o que ela vai comprar pro filho. Muitas vezes, muitas mães deixam o filho com a avó, deixa na creche, a criança come lá a merenda, ou na casa da avó a criança come lá umas bolachas de maisena com Dolly, com guaraná ou com suco de pozinho, ou come aquele salgadinho de isopor lá, é fofura. A criança come qualquer coisa e ela economiza o dinheiro ali pra ela. Muitas vezes ela tá indo no cabeleireiro, tá com o cabelo alisado, tá com luzes, até porque muitas estão com 30 anos, cheio de cabelo branco. Então é melhor fazer luzes, né? Porque disfarça. Porque se for pintar de preto escuro, tem que estar retocando a raiz. Muitas delas compram celular caro, celular de R$ 2.000 para cima. E muitas não trabalham. Como é que ela consegue esse dinheiro? Às vezes é até com o dinheiro da pensão. Não sei. Eu estou deduzindo por algumas que eu observo aí. Então muitas delas casando e separando, elas acabam ficando com a casa, ficam com 30% do salário do homem, que é para ser para criança, mas muitas vezes fica um pouquinho para ela ou tudo para ela. E a justiça cegamente está do lado dela. E muitas colheres da Finlândia estão, como aqui no Brasil também, mas lá eu acho que também está do mesmo jeito, estão adiando o casamento. Elas vão casar mais tarde, lá para os 28, 30 anos. E muitas já não têm esse poder de atração todo, já não têm essa fertilidade toda. E vocês vão ficando para trás, pois muitos caras de 30 anos, com uma condição melhor, vão preferir casar com aquelas de 21, 24, que aceitam casar cedo. Mesmo sendo poucas, mas vai ter umas espertinhas que vai estar percebendo que as mais velhas estão sendo desprezadas, ela vai falar, eu não quero ficar para trás não, já vou casar para garantir, porque se não der certo eu separo, fico com a casa dele, fico com a pensão, a justiça, o governo tá do meu lado, o trouxão aí vai se lascar e eu vou ficar de boa, pelo menos eu garanto o básico para mim. Então, continuando. E eu acredito que na Finlândia muitos homens estão percebendo que é melhor não casar e não ter filho. Não é só aqui no Brasil, aqui em São Paulo, é no mundo, gente, no Japão, no Ocidente em si. Os homens estão percebendo que, casar e ter filho é assinar o contrato da escravidão. E talvez acham melhor ficar solteiro mesmo. Muitos homens acham melhor ficar solteiro, livre, é menos preocupação em sustentar a casa, em sustentar a mulher, sustentar o filho, e ainda sabendo que a qualquer momento essa mulher pode pedir separação e acabou. Aí ele tem que
Falar aquilo que eu já falei aqui, ceder a casa pra mulher, ceder pensão, aquela coisa toda. Porque o cara solteiro, todo o salário é dele. O cara casado, todo o salário é pra mulher e pros filhos. Sobra pouco pra ele, quando sobra. E se ele divorciar, ele vai pagar a pensão pelo menos aí uns 20 anos. Ainda o cara ainda vive num contexto, num país como a Finlândia, que é bem feminista. Um país que prioriza a cota de emprego para colheres, ele sabe que se ele ficar desempregado, a prioridade é contratar colher num país desse. E o Brasil está copiando isso. Atualmente, um homem solteiro e sem filhos vive melhor do que um cara casado com filhos. Eu até coloquei no meu story aqui. Ó, o YouTube me liberou o story, cara. Eu nem sei mexer com esse negócio direito, tô aprendendo. Eu coloquei lá a ideia de um comentário de um inscrito que ele falou que um solteiro que ganha R$ 3.000 por mês, ele vive melhor do que um casado com um filho que ganha 9.000 por mês. Por quê? Porque esses 9.000 vai tudo para colheres e para os filhos e não sobra nada, enquanto que 3.000 solteiros, os 3.000 é tudo dele. E se ele mora com os pais ou mora sozinho, ele administra de um jeito que no mínimo a metade sobra para ele. Então vamos lá. Cara, depois que esse homem desapega das paixões, depois que esse homem desapega das idealizações, depois que ele desapega daquela educação de gado, de escravo, e ele percebe nesse cenário que 90% das colheres hoje não são para casar e para ter filhos. E olha, e depois que ele acostuma a ser solteiro, ele aprende como a sociedade feminista, como a sociedade ginocêntrica e misândrica vê ele apenas como escravo de colheres, escravo do governo, escravo de uma sociedade que o trata como lixo. Esse homem vai calcular na cabeça dele que é melhor ficar solteiro. Ou não? Essa sociedade feminista e cheio de feministas não merece nosso suor, não merece nosso sacrifício. Veja como um dos maiores inimigos nossos, cara, são os feministas. Porque esses caras, eles são traíras. Então essa sociedade feminista e de feministas não merece nosso suor, nosso sacrifício. O feminismo, de certa forma, abriu os olhos dos homens. O feminismo revelou a essência e o caráter da maioria das colheres, gente. Entenda isso. As feministas dos anos 80, 90 tiveram os caras com uma educação boomer que sustentaram elas. Eu acho que essas feministas tiveram muita vantagem. Essas aí aproveitou pra caramba. Pegou as primeiras oportunidades, ainda tinha um cara com uma educação boomer bancando elas. Agora, pro outro lado, essa geração atual, que é criado na soja, no feminismo, esses homens, colheres, esses homens aí, não tem aquela educação boomer. Esses homens você vai ter que dividir a conta. Com esse tipo de homem hoje, se marcar, você tem que até pagar a conta, até porque você está tomando o emprego dele. Vocês estão tirando, tomando a vaga de emprego que seria para ele, a bolsa da faculdade que talvez seria para ele, vocês estão tomando. E sabemos também que 90% de vocês, colheres, vocês querem os 10% dos destacados, ricões, endinheirados. Vai precisar de muita sorte para conseguir casar com um destacadão. Até porque um destacado, ele quer pegar todas, ele quer transar com todas, ele não quer casar. Esse cara quer passar a régua em todas. E enquanto o governo, gente, fica tentando iludir o homem a casar e ter filhos, os homens no dia a dia estão percebendo que isso é uma tremenda armadilha para a escravidão. Os homens, sei lá, aos poucos, eles estão percebendo. Estão percebendo que hoje casar e ter filhos é atestado de escravidão.
E pior, com essas mulheres de hoje em dia que estão aí, ó, no Tinder, estão nas redes sociais, muitas vezes estão fáceis, promíscuas. O cara não vai querer casar. Ele pode ter até uma casualidade, até entrar com um discursinho, mas não. O cara consciente do que tá acontecendo, ele não vai querer casar, não. Comente, se inscreva, ative o sininho e dê um like.